Viva, um abraço a todos, espero que se encontrem bem. O canal Explica Tuga traz-vos mais um vídeo de física sobre física nuclear que, no caso do 12º, está inserido no capítulo da física moderna. Pretende-se então calcular a energia de ligação nuclear de um átomo de carbono 12. Lembrar aqui que o carbono 12 é o isótopo mais abundante do carbono. Para tal são-nos fornecidas as massas do próton, do nêutron e do eletrão, e reparem que qualquer uma delas está em função de U, unidade de massa atómica. Quem é a unidade de massa atómica? É 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Exatamente o mesmo isótopo do qual se pretende calcular a energia de ligação nuclear. Já agora, porque é que a nossa referência é 1/12 da massa do átomo de carbono 12 e não, por exemplo, do hidrogênio 1? A razão prende-se com o seguinte. Em termos técnicos, é mais fácil isolar o isótopo de carbono 12 a partir do carbono, isto porque se trata de um sólido, do que propriamente com o hidrogênio 1. Sendo assim, temos U, ou seja, 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, e também é-nos fornecida a velocidade da luz no vácuo. Vamos então dar início ao exercício. Primeiro ponto na ordem de trabalhos é agarrarmos dos ingredientes que compõem um átomo de carbono 12 e calcularmos a sua massa em separado. Ou seja, antes de formar o átomo. Nós sabemos que temos então carbono 12. O número atómico do carbono é 6. O seu número de massa é 12, é aquele que ali está. 12 menos 6 dá 6 e isto corresponde ao número de neutrões. Então, temos 6 de cada. Temos 6 protões, 6 eletrões e 6 neutrões. Vamos então calcular essa massa. Eu vou-lhe chamar de M1. Então, vamos pôr 6 protões. Tem aquela massa que ali está, 1,00728 U. Vamos deixar, por enquanto, em função da unidade de massa atómica. Mais 6 neutrões, 1,00867. Mais 6 eletrões. Reparem que a massa do eletrão é algumas ordens de grandeza mais baixa do que qualquer uma das outras. 0,00055. Fazendo então as nossas continhas, ficamos com 12,09900 U. Isto mantendo o mesmo número de algarismos significativos. O passo seguinte era agora consultarmos quanto é que é a massa isotópica do carbono 12. Bem, acontece que, por definição, essa massa é 12 certinhos. Esta é a única massa isotópica que é suposto conhecermos de cor. Caso o exercício fizesse referência a outro isótopo qualquer, teríamos de consultar uma tabela. Aquilo que se observa é que os nossos ingredientes em separado tinham uma maior massa do que depois de se juntarem. Ou seja, existe uma diferença de... Agora vou subtrair os 12... E cá está a diferença de 0,09900 unidades de massa atómica. Vamos agora fazer a analogia do que se passa com as moléculas. Ou seja, quando temos átomos que se juntam para formar moléculas, isto envolve libertação de energia. Ou seja, uma perda de energia. Aqui, aquilo que se observa é uma perda de massa. Mas se tivermos em conta esta já bem velhinha equivalência entre massa e energia, nós podemos converter aquela diferença de massa, que aqui está, em energia. Quem é esta energia? É exatamente a energia de ligação nuclear.
seria a energia que nós precisaríamos de fornecer ao átomo para desintegrá-lo nos seus diferentes componentes. Vamos calcular, por fim, então, essa energia, que é igual à massa aqui vamos ter de multiplicar por U para ficarmos em sistema internacional. Vezes 10 elevado a menos 27, vezes o quadrado da velocidade da luz que temos ali. Cá está, então, a nossa energia de ligação nuclear. 1,480 vezes 10 elevado a menos 11 joule. Então, como é que se calcula a energia de ligação nuclear? Os vários ingredientes que compõem um átomo vão se juntar e isto vai envolver uma libertação de energia. Tendo em conta esta equivalência entre massa e energia, então essa perda de energia vai manifestar-se como sendo uma perda de massa. Ou seja, os ingredientes em separado têm uma maior massa do que quando juntos. Basta depois converter essa diferença de massa em energia e está feito. Só ter em atenção que era necessário converter depois estas massas que estão em unidades de massa atómica em quilogramas para termos tudo em sistema internacional. Agora prestem atenção. Aquele valor ao qual chegamos, 1,480 vezes 10 elevado a menos 11 joule, é a energia libertada a quando da fissão de um único átomo de carbono 12. Fissão é igual a quebra. Este valor que aqui temos, embora não pareça, é um valor astronómico. Vamos pegar aqui em 12 gramas de carbono. 12 gramas de carbono é uma pedrinha de carvão sem jeito nenhum. Já agora, 12 gramas porquê? Isto para nos facilitar a vida. Porque eu sei que 12 gramas corresponde exatamente a uma mole de carbono 12. Aliás, o número de Avogadro é exatamente isso. Ninguém acordou ressacado de manhã e achou que seria uma boa ideia dar aquele valor ao número. Nós sabemos que em 12 gramas de carbono 12 estão lá exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, nós podemos saber a energia libertada em vez de por átomo, por 12 gramas. É só multiplicar aquele valor pelo número de Avogadro. (8,91) vezes 10 elevado a 12 joules. Agora, só para termos a noção da escala, vamos aquecer a água do 0 aos 100 graus. Entenda-se água líquida para não envolver aqui entalpias de vaporização ou de solidificação. Quanta massa, nestas condições, é que nós conseguiríamos aquecer a partir de 12 gramas de carbono 12? Nós sabemos que a energia envolvida no aquecimento é dada por massa vezes capacidade térmica máxima vezes a diferença de temperatura. Então, esta massa seria igual à energia envolvida a dividir pela capacidade térmica máxima, que eu pus ali em cima, vezes os 100 graus de diferença de temperatura. E, meus senhores, 2,13 vezes 10 à sétima quilogramas. Agora reparem, fazendo a combustão de 12 gramas de carvão, uma pedrita de carvão, já era uma sorte nós conseguirmos aquecer um copo de água desde o 0 até aos 100 graus. Agora, se pensarmos em termos de energia de fissão nuclear,
isso daria para aquecer umas boas piscinas. Eu dei aqui o exemplo do carbono. Apesar de tudo, não é o carbono que nós usamos nas centrais nucleares. Nós temos que usar elementos radioativos, isto porque têm o seu núcleo mais instável, ou seja, mais facilmente sofrem a fissão nuclear. Além disso, numa central nuclear nem sequer temos a decomposição total de um átomo, temos sim a formação de elementos mais leves a partir de um elemento mais pesado, como por exemplo o urânio. Ou seja, isto vai envolver a libertação apenas de parte desta energia que nós falamos. Esta segunda parte do exercício foi mesmo para nós termos uma noção da escala das energias envolvidas. Um dia regressaremos também a esta temática, mas para já ficamos por aí. Deem o vosso contributo ao canal fazendo a sua subscrição. Podem também pôr um like no vídeo e ativar as notificações. Da minha parte, beijinhos, abraços e apertos de mão.